questão 4 pede para a gente a equação da circunferência cujo diâmetro é AB, sendo A menos 2, 1 e B 6, 5. Perceba que ele não perguntou para a gente para fazer a equação geral ou a equação reduzida, então a gente pode escolher, vamos trabalhar com a reduzida mesmo que ela é mais rápida, mais direta. Para encontrar a equação reduzida da circunferência, a gente precisa das coordenadas x e y do centro, que eu ainda não tenho, e também do valor do raio, que eu também não tenho. No entanto, o que vai acontecer? Isso daqui é o diâmetro da circunferência. Ora, se isso é o diâmetro da circunferência, a gente sabe que é a distância máxima aqui de um extremo da circunferência até no outro. E o diâmetro é sempre o dobro do raio. Então eu posso, duas possibilidades, encontrar o valor desse diâmetro e dividir o diâmetro por 2. Então a gente vai ter o valor do raio. Outro caminho para se fazer, já que eu preciso do centro dessa circunferência, é a primeira coisa encontrar esse ponto C. Se eu encontrar esse ponto C, que é o centro, se é o centro, ele é a metade desses extremos aqui do diâmetro, eu consigo já ter o x0 e y0. E depois, para encontrar o raio, é só calcular a distância do centro até o ponto A ou do centro até o ponto B. Então, primeira coisa, vamos achar o centro. Centro, se esses caras são extremos do diâmetro, ele vai ser o ponto médio do segmento AB. E lembra lá do começo da geometria analítica, ponto médio é simplesmente eu pegar a média das duas coordenadas. X do A com x do B somado, divide por 2. Y do A mais y do B, dividido por 2 também. Então a gente consegue determinar o ponto médio, que vai ser o centro. X do A é menos 2, mais x do B dividido por 2. Isso vai dar a coordenada x do centro. E a coordenada y do centro, y do A mais y do B, dividido por 2. Logo, o nosso centro vai ficar menos 2 mais 6, são 4 sobre 2. E aqui, 6 sobre 2. O centro vai ser 2 e 3. Então, centro é 2 e 3. Sendo assim, eu já poderia continuar a substituição dos valores aqui na nossa equação geral. Já sei que vai ser x menos o x do centro, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado. Falta só a gente descobrir o valor do raio. Como eu havia comentado, o valor do raio pode ser a distância desse ponto C até o ponto A ou o ponto B. Vamos pegar o ponto A, por exemplo. Se tu calcular como a distância ali para o ponto B, a distância de C para B, vai chegar à mesma coisa. Então, raio vai ser a distância do ponto A até o ponto C. E aí você recorre às fórmulas das distâncias entre dois pontos. Distância do ponto P ao ponto Q, x de um menos o x de outro ao quadrado, mais y de um menos y de outro ao quadrado. Então, x do ponto A, menos 2, menos x do ponto C, menos 2 ao quadrado, mais y do ponto A, 1, menos y do ponto C, 3 ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz. Então, nosso raio vai ser menos 4 ao quadrado, mais 1 menos 3 é menos 2 ao quadrado, na raiz. 16 mais 4 na raiz, raio é raiz de 20. Então, se o raio é raiz de 20, na expressão da equação reduzida da circunferência, raiz de 20 ao quadrado. Que dá para simplificar, essa raiz cancela com isso ao quadrado, e é x menos 2 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado, igual a 20. Temos a equação reduzida. Como o enunciado não falou nada a respeito de qual das equações ele quer, a reduzida serve para a gente. Se ele pedisse a geral, expandiríamos esses quadrados perfeitos para encontrar a representação da equação geral.